Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista especial com o novo secretariado recentemente empossado para a gestão de 2025 a 2028, secretariado do município de Santa Maria. E no programa de hoje vamos conversar com o secretário de Projetos Especiais, José Antônio de Azevedo Gomes. José Antônio é engenheiro de profissão, concursado do município de Santa Maria há vários anos, também já atuou em diferentes gestões da prefeitura, do executivo municipal e também é bacharel em direito e tem várias especializações, ligadas à engenharia, recursos hídricos e outros. Secretário, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, E é isso, para tratar de um tema tão importante, uma secretaria, digamos assim, nova no nome, mas que já tem um acúmulo, E eu queria iniciar perguntando para o senhor, assim, como essa experiência nas gestões, o senhor já atuou no governo Schirmer, atuou já nas duas gestões do governo Jorge Pozzobon, agora foi reconduzido, para o alto escalão do secretariado, do governo do prefeito Rodrigo Décimo. Como o senhor acredita que todo esse acúmulo, enquanto servidor e também enquanto linha de frente de mais de uma gestão, ocupando cargos estratégicos, digamos assim, da gestão, como esse acúmulo vai contribuir para esse novo momento agora à frente da pasta de projetos especiais, que é uma pasta importante, que tem um papel importante no município? Bom, a experiência, de uma forma geral, ela vem ao encontro da solução de problemas, e vislumbrar o que é o futuro, de que modo nós podemos pensar a cidade. Então, nessa nova fase da administração pública do município, se está realmente pensando as questões estratégicas. Entretanto, nós não podemos esquecer o histórico daquilo que efetivamente a cidade precisa servir a sua população. Então, para isso, eu creio que a forma de contribuição mais significativa vai ser conseguir conciliar a solução e resolutividade dos problemas passados, que ainda persistem, que toda hora é colocado pela atual gestão, que são problemas que precisam ser enfrentados e precisam ser solucionados. Entretanto, a visão de futuro ela precisa estar presente e vai fazer com que a nossa secretaria e todas as outras que estão fazendo parte do atual governo estude bastante. Eu acho que a formação de todos esses cenários vai proporcionar ao município de Santa Maria uma evolução significativa. Secretário, eu queria que o senhor explicasse para o telespectador, para a telespectadora que está nos acompanhando agora nesse momento, qual é, de fato, o papel dessa secretaria, que é uma secretaria que, de certa forma, é nova, no nome ela é nova, e qual é a estrutura que, de fato, a Secretaria de Projetos Especiais tem hoje no município? Tá. Ela é inovadora sob o ponto de vista, eu vou responder pelo final da sua pergunta. Depois eu exemplifico em que momento ela vai estar atuando. Tá? O papel dessa secretaria, em termos de estrutura, ela é inovador. Na verdade, a estrutura dela ela vai ter um corpo mínimo central, que vai ser a parte de todas as secretarias, que pegam um chefe de gabinete, um gerente setorial e um secretário adjunto. Entretanto, se você olhar o nosso organograma, se houver em qualquer uma das pastas um problema que o governo atual, dentro da sua governança, entenda como necessário a experiência da secretaria adquirida da Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais, ele vai ser utilizado para resolver aquele determinado tipo de problema, ou implantação de um projeto novo. Então, e por que isso ocorre?
né? Vamos um pouco mais adiante. E por que isso muito ocorre? Por quê? Porque os órgãos públicos, de uma forma geral, eles estão muito solicitados durante o seu dia a dia. Tá? E você precisa ter, sim, um interlocutor, né, que faça várias pontes dos profissionais que tenha a expertise naquela área em especial. Entretanto, você tem que fazer um grande ajuste entre vários outros profissionais, porque você pode demandar um outro profissional de uma outra determinada pasta que tenha uma determinada expertise em uma área que seja afeto àquele projeto que é considerado estratégico. Esse modelo é um modelo muito ousado, tá? Vai ter que ter muita conversa, muita interação entre os secretários, e nós já estamos fazendo isso, né? Diuturnamente, né? Exatamente para conseguirmos dar o resultado, né? Trazer o resultado para o governo. E exemplificando, tá? Todos sabem que nós temos aí um problema, né, grave sobre o processo, foi citado no dia que o prefeito anunciou os secretários, que eu fui o único secretário que já tinha uma missão logo no dia que fui convidado e aceitei a missão, né? Que é a licitação do transporte público, né, do município. Né? Eu não tenho dúvida que ele vai sair. Eu não tenho dúvida. Entretanto, nós precisamos fazer o nosso dever de casa também. Né? E dentro do grupo, nós discutimos vários problemas, e sempre os problemas estão relacionados ou é a parte social, ou é a parte política, ou é a parte econômica, né? Que são os 3 itens fundamentais para que um projeto desse saia. E essa experiência, ela vem já de algum tempo dentro da administração pública. Recentemente, conseguimos concluir algo que foi iniciado no governo do Valdeci, por exemplo, a Avenida Dom Ivo, né, que ficou por mais de décadas, né, parada a obra. Então, como é que você consegue... você acha que simplesmente você colocar um processo desse em licitação e está tudo resolvido? Não. Você tem que ir até o final dele para completar o ciclo. Então, a Secretaria Estratégica Extraordinária de Projetos Especiais é exatamente para conseguir fazer com que tenha mais fluidez. Não se chegue ao município e fique 20 anos para que uma obra não saia do papel, não consiga ser concluída. Então, e citando, recentemente, após a Copa, que Porto Alegre conseguiu implantar algumas obras do sistema viário dela e concluir. Então, isso é um problema que é da administração pública. E esse olhar aguçado do atual governo, tanto do Rodrigo quanto a Lúcia, né, fez essa modificação. Aí você olha o organograma, tem todas as secretarias dispostas em forma radial, né? É um círculo, né, que pode ser transposto para uma esfera, e a Secretaria Estratégica de Projetos Especiais abraça todas, né, para depois chegar no cidadão. Então, é isso, esse é o aspecto prático. Vamos trabalhar muito, né, para que todos o elenco de projetos considerados, né, extraordinários e especiais do atual governo, nós consigamos, através dessa secretaria, fazer a sua devida implantação para o benefício de toda a comunidade. O senhor citou agora uma questão polêmica, que é aguardada pela sociedade há muito tempo, que é a licitação do novo transporte público de Santa Maria. Agora essa pauta estava sobre o guarda-chuva da antiga Secretaria de Mobilidade Urbana, né, do ex-secretário Orion Ponce, e agora está sob o guarda-chuva do Projetos Especiais, Secretaria de Projetos Especiais. Há quantas anda isso? O senhor disse que vai sair. Obviamente, eu não duvido do senhor nem da atual gestão, não quero ser interpretado dessa forma. É que há muitos anos vem sendo afirmado que vai sair e não sai nunca, né? Então,
A quantas anda e por que o senhor tem tanta certeza que vai sair? Porque a quantas anda? Ontem, final da tarde, nós recebemos o relatório emitido pelo Tribunal de Contas do TCE, tá? Que fez uma análise criteriosa de todos os processos, de todo o elenco de documentos, né, que faz parte do processo licitatório. Nós vamos nos debruçar nisso, né, para resolver todas as pendências, né? E a nossa certeza, absoluta certeza disso, ela trabalha num seguinte momento, tá? Se você pegar na ordem jurídica, né, você sabe quando vai condenar condenar uma pessoa quando você tem elementos de provas que comprovem isso. Na técnica da engenharia, que essa é uma engenharia de transporte, é quando nós sabemos que nós vamos conseguir, através do corpo profissional e histórico do município, todos os dados solicitados através do Tribunal de Contas do Estado. Tá? Então, essa espera que veio após o início da atividade da Secretaria, nesses 1 mês e meio, nós fomos estudar o problema. Né? Estudar o problema e vermos também, fazer a nossa própria autocrítica sobre o processo. E, dentro disso, ele comunga na sua totalidade com aquilo que foi colocado nesse relatório. Então, é uma questão de tempo, nós vamos conseguir esclarecer todos os elementos. Existe, muitas das vezes, as questões de dados, né, de dados técnicos, elementos técnicos, que o órgão tem dificuldades em obtê-los. Né? E esse levantamento nós vamos conseguir fazer de acordo com a técnica de auditoria, como a técnica de contas determina. Né? No momento que você tem essas fragilidades não muito bem esclarecidas, gera desconfiança e o órgão não consegue colocar um edital em condições, né, de que a sociedade toda fique esclarecida, que as empresas interessadas façam a sua proposta adequada. Né? Agora, o que nós temos de bom? Vamos analisar sobre o aspecto positivo disso tudo. Nós temos histórico de empresas que já prestam esse tipo de serviços, não só em Santa Maria, né? Em outras cidades. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu diria até que é fundamental. Você ter empresas, seja ela na área de construção, seja ela na tecnologia, seja ela na área de transporte, seja ela no transporte de pessoas, ou seja ela no transporte de cargas. Né? Que existe toda uma logística que faz com que a economia do município ela se movimente. Então, a certeza vem disso. Vem de que, no passado, nós tínhamos que fechar o anel rodoviário em torno do hospital regional. Nós fechamos. Nós tínhamos que fechar um projeto do PAC, de um governo federal, que tinha passado mais de décadas. E nós fechamos. É essa a certeza. Nós não podemos aceitar um desafio com essa envergadura de um município que é o 5º maior em população e o 12º na economia do Estado, né? E eu sempre digo que Santa Maria ele tem um potencial, mas ele está estagnado ainda. Né? Por isso é toda essa disposição do atual governo em trazer inovação. Nós precisamos, sim, das inovações para vencer a questão de transporte coletivo, para atendimento a toda a sociedade, é uma questão estruturante. Né? É ele que vai dar o conhecimento, a relação entre as pessoas, né? Aumentar o nível de capacidade intelectiva, né? A capacidade cognitiva, enfim. Então, todo esse conjunto de ações, eu entendo até como elementar, né? Para que nós consigamos vencer essa etapa. Agora, tem sempre as contestações por parte, ou seja, do público beneficiário ou por parte de empresas, isso faz parte, ou mesmo do aspecto das ações do Ministério Público, que é guardião da Constituição, juntamente... então, juntamente com o próprio Judiciário, então isso aí é normal. Eu entendo isso tudo, essa relação como normal. Agora, o desafio é grande.
Desafio é grande até o dia que tiver solucionado, porque aí todos vão estar totalmente guarnecidos, né, pela legislação, e vai estar a cidade funcionando. E tem alguns aspectos dessa problemática que ela tem que ser evidenciada, que é o aspecto da redução do número de pessoas transportadas, né? Existe uma concorrência em cima do transporte coletivo que está relacionado ao uso dos aplicativos. Isso não é o José Antônio, secretário, que está dizendo. Isso, final de semana, foi colocado pelo Estadão de São Paulo. Né? Várias entidades já têm se manifestado sobre isso. Né? E isso impacta valor de tarifa, isso impacta em valor de subsídio. Né? Mas será que essa concorrência ela também não é amplificada e aumentada, de certa forma, pelas debilidades do próprio sistema de transporte público, não só aqui em Santa Maria, mas no Brasil como um todo? A gente sabe que em vários aspectos a população reclama que o sistema público deixa a desejar. Não, o sistema público ele é um sistema que ele precisa sempre estar em evolução. Se você não tiver, isso vale para qualquer área, seja ela educacional, seja da saúde, e um deles é de mobilidade. Eu me refiro ao do transporte. Do transporte, mas a evolução, eu vou citar um exemplo. O Paz, no Rio de Janeiro, o que ele fez? Ele colocou um sistema de etiquetagem com controle, né, de última geração dentro do ônibus. Por quê? Porque ele mesmo falou, olha, eu tenho que ter controle da minha linha, eu tenho que ter controle da hora que o ônibus chega num determinado ponto, eu tenho que ter o controle das pessoas que estão subindo e descendo, eu tenho que saber qual é o tipo de pessoa que está sendo assistida em determinados horários. Tudo isso tem relação. Por quê? Porque se ela está se deslocando, é para também ser assistida por um posto de saúde, ou por uma escola, ou por uma área de assistência social, um CRAS, enfim. Então, eles precisam ter a cidade sob o controle para que o sistema de transporte, né, dê todo o suporte para isso. Então, eu sempre digo que o sistema de transporte e de circulação de pessoas dentro da cidade, ele é estratégico para o desenvolvimento econômico, para o PIB do município, para a sua produção. Né? Então, e é isso que Santa Maria está muito aquém da necessidade nesse aspecto. Agora, nós temos que ter algumas realidades. Né? As realidades hoje, que é para o mundo, toda vez que você demanda tecnologia, existe um ônus para isso. Isso reflete aonde? Isso reflete no preço da tarifa. Né? A partir do momento que você consiga equacionar o aspecto econômico, né, você vai ter também um dos elementos para a solução do projeto, que é aquilo que eu citei. Você tem o aspecto social, você tem o aspecto político e você tem o aspecto econômico, né, de um projeto com essa envergadura. Uhum. Secretário, existe a possibilidade, no atual momento, né, que essa temática tão importante está, né, tá na pasta, foi passada para essa nova pasta, vocês estão se debruçando, estudando, né, enfim, procurando atender os questionamentos do Ministério Público e assim por diante, né? Existe a viabilidade, está no organograma, a possibilidade de uma nova audiência com a população, de uma nova conversa com a população, ou essa etapa já foi vencida? Legalmente foi vencida. Tá? Nós estamos na fase final, que é na fase da publicação do edital. Uhum. Tá? Entretanto, nós, desde que exista a evidência de uma nova necessidade nesse sentido, nós podemos realmente voltar um ponto atrás, mas não é a intenção nesse primeiro momento. Tá? Uhum. A intenção nesse primeiro momento, nós estamos indo para frente. Nós estamos, eu gosto sempre de ressaltar que depois que você fez um determinado ato administrativo na administração pública, você não apaga mais aquele ato.
Tá? As audiências deram a devida importância, né, naquele momento e expuseram todas as necessidades que, naquele momento, a secretaria que era responsável relacionou todos eles dentro de um edital de processo licitatório. Existia uma consultora, inclusive, em 2 momentos distintos, que fizeram esse tipo de trabalho. Então, você voltar atrás na administração pública, normalmente remonta custos adicionais. Tá? É mais tempo, né, desprendido. Agora, tem que se ter evidências dessas necessidades. Né? O que existe hoje é atender aquilo que foi discutido na audiência pública através desse novo edital, colocar alguns elementos em que não fique defasado as informações de todo o sistema, tá? Ele seja paulatinamente inserido as formas diversas de movimentação da população e suas necessidades, os pontos em que ela procura o transporte público e os pontos que ela não procura. Então, essas relações todas do passado, que já estão dentro do edital, elas não estão sendo superadas. O que nós precisamos superar no edital é algumas questões relacionadas a dados, né, para melhorar a transparência daquilo que já foi feito. Né? Tratamento de dados é igual o elemento de prova, tá? No aspecto disso. Se você fez dentro de uma determinada técnica, e essa técnica ela já está ultrapassada, muitas das vezes você pode buscar elementos de provas atualizados para fazer, em determinado momento do processo, né, os seus devidos ajustes, maiores esclarecimentos. É isso que nós estamos fazendo. Nós vamos buscar os maiores esclarecimentos desses dados para que justifique o valor da nossa tarifa estabelecida, que vai ser, no futuro, licitado. O senhor acredita, então, pelo conhecimento que o senhor tem de todo o processo, que demandas da população recorrentes, como, por exemplo, mais linhas, né, em determinados períodos, mais linhas que contemplem mais o conjunto da sociedade, principalmente a periferia, veículos, né, ônibus com mais ar-condicionado. Hoje, se não me engano, a gente acompanhando nas redes sociais a postagem de um vereador que parece que tinha só 16 ônibus com ar-condicionado, o resto não tinha ar-condicionado. A questão também dos abrigos de ônibus, que é uma reclamação também recorrente da população, né, que muitas vezes, principalmente na zona periférica, não tem abrigo de ônibus, né? As pessoas muitas vezes ficam ao relento, né, tanto ao sol ou à chuva. O senhor acredita que essas questões, entre outras, vão estar contempladas na licitação? Dentro da realidade econômica, sim. Dentro da realidade econômica do município, sim, com certeza. O que todos nós precisamos ter claro é que muito se fala da questão, olha, seria o ideal nós termos uma linha, uma rede com aproximadamente 190 veículos, né, e todos com ar-condicionado. Isso é o paraíso, é o cenário. Só que existe, dentro da renovação de frota desse sistema, existe a necessidade, né, de nós entendermos que tem um custo para ser abarcado nisso. Né? E no momento que você analisa esses custos, às vezes, pelo período em que a frota, o ano dessa frota, estará disponível no seu circuito de linhas, muitas das vezes, você tem que se parar um pouco, né, e trazer para a realidade. Eu não posso pegar uma rede e colocar uma rede que fique 100% de todos os ônibus com ar-condicionado e colocar uma tarifação em torno de R$12. Entende? Por quê? Porque eu me recordo quando existe hoje, até hoje lá, os bairros, existem duas questões de metrópoles que são basilares, tá? E nós estamos caminhando para isso.
Santa Maria é é um local menor, né? Mas ele tem as mesmas necessidades de um centro maior. É a mesma coisa. Não existe ele é elencado nos bairros, numa metrópole, ele não fica dando volta em bairro. A sociedade precisa ter essa consciência de que são elencados vias principais e a circulação de bairros são circulações menores. Que elas, se você começar a colocar toda essa região com circulação interna, isso pode também ter um custo adicional dentro da tarifa. Então, as linhas, a forma de atendimento, os horários, porque muitas das vezes a gente fala da linha, mas não fala do horário. A circulação e a disponibilidade, né? De quanto em quantos minutos para uma determinada região vai ter um ônibus saindo daquele bairro e chegando no centro. Então, tudo isso é o nosso trabalho quando vai ser feito a questão da licitação e da tarifação. Né? E internamente, nós vamos trabalhar essas questões até mesmo antes da publicação. Né? Já tem feito os estudos anteriores, mas nós temos que fazer algumas avaliações que está relacionado a esse tipo de necessidade. Secretário, eu me lembro que o ano passado, o ano retrasado, o senhor veio mais de uma vez aqui na Câmara, o senhor era secretário da CERU, antiga CERU, né? Depois foi SECAP. Isso. A CERU era a Secretaria de... Estruturação e Regulação Urbana. Exatamente, Estruturação e Regulação Urbana. Para tratar da questão, eu não me lembro se era a Comissão de Políticas Públicas ou a Comissão de Saúde, ou talvez o senhor possa ter vindo nas duas, eu não me recordo, mas na de saúde eu me lembro que o senhor veio para tratar da questão da reforma da Unidade Básica de Saúde da Vila Lídia. Estou dando esse exemplo, mas é um exemplo recorrente, né? Que é a questão, por exemplo, da reclamação por parte de servidores ou até da população de melhorias nas estruturas, tanto das escolas quanto das unidades básicas de saúde. E eu me recordo que uma coisa que o senhor dizia é que muitas vezes não tinha projeto, não tinham projetos para executar essas obras, né? Como é que está essa questão? Como é que a atual gestão pensa em atacar? Porque precisa projeto. Você tem material humano hoje na Secretaria para fazer os projetos, para depois executar as obras? Como é que está? Como é que você vence esse gargalo? Olha, eu hoje eu não respondo mais por essa disciplina. Né? E eu creio que essa pergunta deveria ser direcionada ao secretário, que é o secretário Guilherme Schneider, porque isso realmente sempre foi um gargalo da nossa parte. Nós tratávamos, nessa época, das parcerias, né? Seja ele com o Sinduscom, com a CISME, né? O próprio prefeito Décimo teve vários projetos daqueles que nós conseguimos ir adiante, né? Mas projeto, nós temos que colocar uma coisa muito clara na nossa vida. O projeto, ele atende a toda a sociedade, tá? E ele, para atender a toda a sociedade precisa participar, né? Então, esse é o meu link. Por quê? Porque, muitas das vezes, a demanda para com o órgão é maior do que a capacidade resolutiva que o órgão consegue, através de seus profissionais, dar a resposta para a sociedade. Então, o atual secretário também tem esses desafios, né, para vencer essas necessidades, né? E elencar, com certeza, o núcleo duro do governo faz isso, elencar os projetos fundamentais, né? Os projetos que são tidos como prioritários. Então, dentro dessa linha de trabalho, eu creio que a secretaria ela desmembrou, ela saiu a SECAP, né? A SECAP ela foi extinta e virou a Secretaria de Urbanismos e Projetos, que agregou tanto o IPLAN quanto a SECAP, né? Entenderam que aquelas duas matérias, disciplinas, estavam muito
trabalhavam temas importantes em conjunto. Né? Secretário, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Em 30 segundos, como o senhor quer chegar, por exemplo, supostamente, provavelmente, que o senhor vá até o final da gestão, a gente nunca sabe, né? Mas que o senhor vá até o final da gestão, como o senhor quer chegar no dia 31 de dezembro de 2028, olhar para trás, qual saldo o senhor quer ter deixado nessa pasta inovadora de projetos especiais? Bom, ter realizado os projetos designados pelo governo. Né? E de uma forma, que é uma palavra que eu busco muito, de uma forma tranquila, discutindo, debatendo com todos aqueles que fazem parte da sociedade de Santa Maria. É dessa forma que eu pretendo chegar ao final do último ano, 31 de dezembro. Secretário, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que a agenda do secretário, né, tem várias ações, vários compromissos, não é tão flexível assim, então muito obrigado por o senhor ter aceitado o convite através da SECOM, Secretaria de Comunicação. Muito obrigado. Nós é que agradecemos toda a forma com que, o carinho com que a Câmara dos Vereadores nos trata e nos dá as oportunidades para os esclarecimentos a toda a população. Tá certo, mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara e da Diretoria de Comunicação Social aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Ressaltamos também que você pode acompanhar as principais notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria através das nossas redes sociais, através do nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, e também através do nosso canal aberto 18.2. Até o próximo Câmara Entrevista Especial.